nos amaldiçoar, vamos criar um altar, um santuário e colocar um Deus desconhecido. Se ele vir começar a nos maltratar, nós vamos falar: por que está nos maltratando? Porque não tem um altar com meu nome aí. Não, tem sim. Nós que não conhecemos o Senhor, por isso está aqui, ó. Qual é o nome do Senhor aí? E outros falam: vamos agradar os deuses, para os deuses não se irar contra nós. Essa era a ideia deles lá, muitos deuses. Aí Paulo pega essa deixa, e como que Paulo começa a apresentar o Evangelho? Ele não apresenta o Jesus de Nazaré, ele não apresenta o Jesus dos judeus, ele não apresenta, ele apresenta o Deus, o Criador. E ele começa a dizer o que? Verso 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Achou não? Então ele está apresentando o Deus Criador, o Deus que fez, o Deus Criador. Aí não entrou aqui o Deus Criador, pelo poder da sua palavra, ele disse, ele não nada disso não. Ele não está entrando com essas coisas que judeu entende. Está apresentando um Deus, entende, irmão? A princípio não adianta você ficar entrando em pormenores na evangelização, depende da pessoa que está diante de você. Não, porque no grego, no hebraico, no latim, fala disso, não sei o que, cara, que é isso? Tem umas pregações de jogo por aí, o cara enfeita muito, no final não tem resultado nenhum. Então, aí ele vai dizer o seguinte: esse Deus não habita em templo. Então, dizendo, esse santuário que você fez aqui, não serve para ele. Por que não serve para ele? Porque ele nada pode detê-lo, ele está fora de tudo isso. Mas o que? Verso 25: ele nem é servido por mão humana, ou seja, essas oferendas que vocês trazem, colocam aqui na porta, dentro do templo, do santuário aqui para ele, esse Deus desconhecido, ele não aceita. Por quê? Primeiro, ele não está em templo, ele não é servido por mão humana. Rapaz, então aí, vamos, irmão. Mas quem é ele? Ele? Está aí, ele vai dizer, ele é o Criador dos céus e da terra, no verso 24. No verso 25, ele está dizendo: ele dá a todos a vida e a respiração. Então, ele está dizendo, ele é o Criador dos céus e da terra, ele é o Criador de todos os seres vivos, inclusive os seres humanos e os animais. Verso 26: deu um só, Adão, e colocou Adão, como que Deus criou, de um só fez toda a geração dos que habitam sobre a terra, determinando os tempos, já dantes ordenado, e os limites da sua habitação. A ideia aqui é que Deus colocou cada nação no lugar certo. A ideia é essa: cada nação no lugar certo, cada império no lugar certo. Ele colocou limite nos lugares. Por isso que ele colocou a nação de Israel no centro de todos os impérios. Israel está no centro dos impérios. Israel está aqui, é o mar Mediterrâneo. Aqui nós temos o Egito, aqui nós temos Babilônia, aqui mais nós temos a Pérsia, aqui nós temos a Síria, aqui em cima, aqui nós temos a Grécia, e aqui nós temos Roma. São os impérios, né? O Egito, Babilônia, a Pérsia, a Síria e onde está Israel? Deus colocou no centro. Israel está aqui, no centro das nações. Ele mesmo diz isso, ele diz em Ezequiel 5:5: eu pus Israel no centro das nações. Ele colocou, ele determinou. Por que Deus colocou os filisteus aqui? Os filisteus estão aqui. Quando eles saíram do Egito, ao invés de atravessar aqui, o Mar Vermelho e passar pelo deserto, eles poderiam fazer o quê? Caminho de 3 dias aqui, Mas Deus colocou os filisteus aqui, porque Deus sabia que Israel não estava preparado ainda. Então Deus fez tudo certinho, tudo organizado. Outra coisa, vamos lá, verso 27: para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Então, esse Deus Criador, ele criou
criou tudo isso. Olha o propósito que está dizendo 27, o propósito da criação. Ele criou tudo isso para que vocês pudessem encontrá-lo, ainda que tateando. O que é isso? É como se vocês estivessem no escuro, mas procurando o quê? Achar o Deus. Ele não está longe. Ele está dizendo o seguinte: Deus criou a criação para que a criação, sem linguagem e sem fala, pudesse pregar que existe um Deus, Criador. Não é isso que o Salmo 19 diz? Que o dia faz declaração ao outro dia, sem linguagem, sem fala, ouve-se a sua voz. Já leu isso não? Salmo 19? Segura. Então ele está dizendo o seguinte: que a criação está pregando, dizendo que existe esse Deus. Salmo 19, verso 1. Deus declara a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então olha só, o céu declara e anuncia. Mas como que anuncia? Continue. Um dia faz declaração a outro dia. Um dia chove, um dia tem sol. Continua. Uma noite mostra sabedoria a outra noite. Como que anuncia? Como que ela anuncia? Como que a criação de Deus anuncia que existe o Criador? Vai. 3. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Não há linguagem, não há fala, mas dá para ouvir a sua voz. O objetivo da criação, como está dizendo, ó, é como se vocês estão no escuro, mas isso que vocês estão venerando como se fosse Deus, o céu, a terra, o mar, a natureza, isso daí é criação dele. Isso daí anuncia que ele existe. Entende? Ou seja, aquilo que vocês têm como Deus é criação dele. E isso daí que vocês têm como Deus é inanimado, não é Deus. Isso daí serve para anunciar que ele existe. Mas ainda vocês não conhecem. Mas essas coisas é como se vocês estivessem no escuro, olhando para essas coisas, mas dando a entender que existe algo por trás de tudo isso. Por isso que esse Deus é desconhecido para vocês. Mas eu estou anunciando ele para vocês. Por quê? Porque a criação anuncia que existe o Criador. Ou seja, o que a criação faz? Anuncia o que Deus fez. Sim ou não? O que Deus fez, a criação é o que Deus fez. Agora pode dizer, eu estou aqui para dizer o que Deus faz, o que Ele pode fazer com você. Então isso também pode ser usado como uma pregação. Uma pregação. Uma pregação. Paulo está acusando o pecado dele, Paulo está falando dos deuses dele, Paulo está usando uma linguagem que não gera atrito, raiva, ódio. Sem caracterizar aquilo como pecado para ele. Vocês são pecadores, vocês estão adorando outros deuses. Isso aí. Estamos usando a soberania de Deus. A soberania de Deus sobre todos os deuses dele. Entende? Pela criação. Agora, se Paulo chega ali falando assim, não, porque lá em Nazaré, lá em Jerusalém, na cidade de Nazaré, lá em Belém, o Espírito Santo veio, desceu sobre uma mulher, ela engravidou, o nome dela é Maria. Entende? Para eles, não. Ou já falando assim, ó, esse sol que você está adorando aí, isso é falso Deus, você vai para o inferno. É a mesma coisa. Eu lembro muito quando meu tio se converteu, eu chegava com meu avô e falava assim, pai, aceita Cristo, senão você vai para o inferno. Aí um velho de 70 e poucos anos, aceita Cristo, senão você vai para o inferno. Aceita Cristo, é o retiro. Em vez de você fazer assim, chega e fala pelo nome de Deus. E Deus fez por nós. Agora vamos ver, convenhamos. Existem momentos e momentos. Sim. Por exemplo, Romanos, agora. Romanos capítulo 1. Paulo falando sobre 1,18. Paulo falando sobre o Salmo 19. Ó, Paulo falando sobre o Salmo 19. Olha o que Paulo diz. Romanos 1, verso 18. Porque, lembra que você leu lá? Porque o céu, porque
diz: o céu manifesta. O céu proclama. Proclama, tá no Salmo 9, né? Proclama. Olha a linguagem, parece igualzinho, ó, 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, como que eu posso conhecer Deus? Nele se manifesta. Porque Deus se manifestou. Como assim se Deus se manifestou? Como que eu posso conhecer esse Deus se Ele não se manifestou? Não, Ele se manifestou sim. Ele já se revelou sim. Como que Ele se revelou? Como que Ele já se deu a conhecer? Verso 20. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, tem poder para criar tudo isso, como a sua divindade, pelas coisas que são criadas, como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que ninguém fique inculpável. Deu para entender o texto aí? Paulo está dizendo que Deus é invisível, mas Ele se deu a conhecer o seu poder e a sua divindade. Como? Pelas coisas que foram criadas. Para criar o céu, as estrelas, o mar, tem que ter poder, sim ou não? E para isso tem que ser alguém divino. Ele diz, está aí, ó, a criação está revelando que existe uma divindade. O que nós pregamos não é a criação, o que nós pregamos é o divino humanizado. Já é uma outra mensagem. O divino, o Criador, e se humanizou, se fez como um de nós, como a sua criação, e foi morto por ela. Aí que em Romanos ainda Paulo então vai declarar o seguinte, ó: vocês pegaram aquilo que Deus criou e o que vocês fizeram? Verso de número 23. Mudar a glória de Deus, incorruptível, em semelhança de quê? Imagem de homem corruptível, de ave, de quadrúpede e de répteis. Ou seja, ao invés de honrar o Criador, vocês estão honrando a criação. Ou seja, vocês se tornaram idólatras daquilo que Deus criou. A linguagem de Paulo mais não. Ao invés de vocês adorar o Criador, vocês estão adorando a criação. Aquilo que Deus criou. Tudo bem? Outra coisa importante então aqui ainda, falando sobre. Então aqui, o que acontece aqui? Paulo ele tirou os atritos que poderia causar para eles não ouvirem a sua mensagem, certo? Outra coisa importante, pode lá, Atos 17 de novo. Então Paulo está apresentando o Deus Criador. Aí vai dizer o seguinte, ó, no verso de número 28, Paulo vai citar poetas deles. Então Paulo lia a literatura dele, achou, gente? 17, 18? Ou não? Ele está dizendo, não, os poetas de vocês já falaram sobre isso. Em outras palavras, eu li o livro dos Mormons de vocês, eu li aí a Bíblia de vocês, eu li os livros espíritas de vocês, eu li sobre a cultura de vocês. Ele sabia sobre eles. Então, você quer evangelizar, dependendo para onde você vai, ou a religião, com quem mais pessoas você tem contato. Procure estudar sobre essas pessoas, sobre o que elas acreditam, o que elas creem, para que você possa ter a argumentação. Entende? Ele fazia-se de louco para os outros. Para ganhar, fazia-se de louco para os outros, fazia-se de escravo para os escravos, fazia-se de livre para os livres, tudo para ganhar para Cristo. Ok? Aí depois de ele ter falado tudo isso daí, ele vai dizer então no verso 30, vai dar uma primeira mensagem. Mas Deus não tem em conta os tempos da ignorância. O que diz aí? A gente, 17:30. Anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Aí agora já fechou a mensagem dele.
Ele apresentou a argumentação dele, certo? E agora ele está dizendo o seguinte: o que esse Deus requer de todo homem em qualquer lugar? Arrependimento. E se eu não quiser me arrepender? Aí vai entrar agora que vai começar a jura. Aí vai dizer no verso 31: bom, esse Deus determinou um tempo, um dia, que com justiça ele vai julgar a causa de todo mundo. E ele vai fazer isso por meio de um varão. E ele deu certeza que ele vai fazer isso, julgar todo mundo, ressuscitando dos mortos. De quem está falando agora? Agora que ele foi em Cristo. Agora que ele foi em Cristo. Dizendo: se vocês não querem se arrepender, se vocês não querem aceitá-lo, esse Deus desconhecido, que não é desconhecido, porque agora foi anunciado para vocês, esse Deus um dia vai julgar com justiça o mundo, e por meio de um varão. E ele deu certeza que isso vai acontecer, ressuscitando dos mortos. Aí o texto diz no verso 32: quando eles ouviram falar de ressurreição, eles zombavam, mas outros queriam ouvir um pouco mais. Por que zombavam? Porque são gregos. Gregos não acreditam em ressurreição, porque para os gregos a carne é ruim, a carne não presta. Quando a alma sai do corpo, ela se liberta. Se a alma já foi liberta do corpo, como que a alma vai voltar para o corpo de novo? Se o corpo não presta, se o corpo aprisiona a alma é pura, a alma é limpa, a alma é santa para eles. Mas é o corpo que contamina. Por isso você pode fazer o que você quiser, porque a alma é limpa, a alma já é salva, mas o corpo não. O corpo vai para o pó. Mas diz Paulo: não. O seu corpo pode contaminar a sua alma. Mas Deus pode salvar a sua alma e fazer com que a sua alma volte para o corpo, através da ressurreição. E ressurreição? Aí os outros: eu quero saber mais sobre esse negócio de ressurreição. Está escrito aí, eu quero saber mais sobre esse negócio de ressurreição. Está escrito aí? Então significa que quando você defender a sua fé, nem todo mundo vai aceitar. Mas significa que a palavra não volta vazia. Um dia Deus vai fazer prestação de contas. Um dia Deus vai chamar e dizer: eu falei com vocês, eu usei a natureza, eu usei pessoas. Tudo bem? Então, a argumentação procura o que? Fazer o que? Estudar sobre aquelas pessoas. Procure saber sobre o que elas acreditam, o que elas leem. Lê os livros que elas leem, dá uma olhadinha. Primeiro ponto principais. Entende? Para depois você apresentar o que você acredita. Bom? Outra coisa importante aqui, ó, vem comigo. O capítulo de número 20 de Atos Apóstolos. 24. Nós estamos falando o quê? Defesa da fé, não é isso? Apologeta é aquele que defende aquilo que ele acredita. 24, verso 1, olha que interessante. 5 dias depois, Paulo aqui está sendo preparado para daqui a pouquinho ser mandado para Roma, tá? Por quê? Olha o verso 11 do capítulo 23, introdução. Achou, irmãos? 11 do 23. E na noite seguinte apresentou-se o Senhor e disse: Paulo, tem ânimo, ou seja, tem coragem. 23, 11. Porque como de mim testificou em Jerusalém, assim importa que também testifique em Roma. Então ele daqui a pouquinho vai ser levado para Roma. Vai ser levado para Roma. Só que os judeus não querem que ele vá para Roma. Os judeus querem julgar ele logo ali mesmo. Certo? Vamos estudar aqui a próxima matéria. Missões. Aí vem o capítulo 24 então. 24 primeiro. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos. Olha agora. Eu certo o quê? Eu certo? Terto. Lei, gente. Orador, aos quais compareceram perante Os quais perante o governador contra. Presta atenção. O sumo sacerdote está tendo o quê? Um defensor.
defendê-lo contra Paulo. Entendeu ou não? Olha, agora eu vou te pegar para te aprender com esse camarada aqui. Defesa. Então, o sumo sacerdote não quis se defender perante o governador, mas conseguiu para si o quê? Um defensor, um advogado, um orador. Tá bom? Muito bem. Agora veja bem, o que o orador precisa saber? Olha bem aqui, gente. Primeiro, ele precisa saber sobre o seu cliente e sobre o quê? Sobre o seu cliente e sobre a pessoa que vai acusar. Entende? Então, não adianta eu querer defender Deus se eu não conheço a fé ou o que a outra pessoa acredita. Então, eu tenho que conhecer Deus, a palavra de Deus, a tese que eu quero defender, o que? A existência de Deus, o nascimento, a ressurreição, a minha fé. Eu quero defender pontos que eu acredito que está sendo atacado pela outra religião, pela outra seita, por pessoas que não acreditam, por catolicismo, por espiritismo, seja lá pelo que for. Eu preciso conhecer pontos que eu preciso defender, o meu cliente, a Bíblia, mas também preciso, o quê? Saber sobre essa pessoa, o que ela acredita, o que ela lê, o que ela aprendeu. Então está aí, advogado com vocês dois lados. Aí vem o verso 2. Sendo chamado Tertúlio, começou a acusá-lo, dizendo, então, ele defendia o seu cliente e acusava Paulo. Defesa da fé é o quê? Você vai defender a sua fé, que você acredita, mas ao mesmo tempo você precisa o quê? Acusar no sentido de mostrar que aquilo que a pessoa também acredita é vulnerável. Porque já que ela diz que não acredita no que você acredita, você vai defender o que você acredita, e aquilo que ela acredita você precisa fazer o quê? Desacreditá-la. Essa Bíblia que você tem, já viu como essa Bíblia sua foi escrita? Em que ano essa Bíblia foi escrita? Como que ela foi escrita?